A fé não é um salto no escuro. É um passo razoável, com base em boas evidências. Em alguns aspectos, a fé é como uma viagem. É uma coisa incrível ter um relacionamento que começou com uma amizade de muitos anos. Eu conheci o Nick primeiro. Foi uma iniciativa minha. Eu estava com uma amiga e queria ir para a discoteca, um lugar onde costumávamos ir quase sempre. Tinha vários adolescentes. No final de qualquer noite íamos para um lugar chamado François, no final da Kings Road. E achávamos legal e divertido. Mas tinha que ser membro para entrar. Eu estava com outra pessoa, que por acaso era uma grande amiga do Nick. E ela disse, por que você não liga pro Nick? Para que ele te ajude a entrar. Fiquei com um pouco de vergonha. Mas liguei para ele e disse, oi, então, poderia ajudar-nos a entrar no François hoje? Ele disse, claro, podem vir. Agora, olhando para trás, acho que foi um péssimo jeito de se comportar. No segundo trimestre do Nick, na universidade, ele se tornou cristão. Mas eu não sabia nada sobre isso e então eu reencontrei o Nick em uma festa. Eu estava muito animado sobre o que tinha descoberto na minha fé. Mas me faltava muito tato na forma de contar para as outras pessoas. Eu queria que todos soubessem. E pensei, vou falar sobre Jesus para a primeira pessoa na pista de dança. Eu não queria perder tempo com conversas superficiais. Então fui até Pipa e lhe disse que eu parecia horrível e que precisava de Jesus. Então eu pensei que ele tivesse enlouquecido. E, como podem imaginar, se afastou de mim por um tempo. E quando finalmente se tornou cristã, foi através de outra pessoa. E, de fato, nunca houve nada romântico entre nós. Era só um amigo, um conselheiro. Eu lhe dava conselhos sobre namorados. O Nick era a pessoa mais prudente que havia, sabe? E era um amigo muito sábio. Acho que era maravilhoso, por isso ficávamos tão próximos. Mas tudo mudou no baile de maio, quando tivemos uma grande festa no final do meu curso na universidade. E alguém tinha convidado a Pipa para o baile. E nós começamos a conversar. E então começamos a dançar. E depois começamos a jogar tênis às 6 da manhã. E jogar pedras no rio. E depois demos as mãos e eu acho que foi isso. Para mim era um sinal de que agora estamos juntos. Sabia que algo tinha mudado. Uma nova vida começou. Se tornar cristão é uma aventura emocionante. São Paulo escreveu, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, o que faz de alguém um cristão? Bom, algumas pessoas dizem eu acredito em Deus ou eu cresci indo à igreja de vez em quando. Mas isso não faz de você um cristão. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não se consideram cristãs. Algumas pessoas dizem que são verdadeiros cristãos porque são amáveis. Muitos ateus também são muito amáveis, mas não querem ser chamados de cristãos porque não são. Alguns dizem, sou cristão, nasci em um país cristão. Mas ter nascido em um país cristão não faz de você um cristão, assim como ter nascido em um McDonald's não faz de você um hambúrguer. Na verdade, um cristão é um discípulo. Alguém que segue Jesus Cristo. Alguém que tem um relacionamento com Deus através de Jesus. O que é fé pra mim é... Fé? Acho que fé é a combinação de confiança e paz. Eu acho. Fé. Foi mal, não faço ideia. São boas perguntas. É confiar, Eu sou crismado, isso ajuda? Eu sou cristão anglicano, então eu vou à igreja por causa da minha avó no Natal e na Páscoa. É crer sem ver. E ele também tem fé de que depois dessa entrevista nós vamos comer alguma coisa, não é? Comer. Eu não acho que fé tem a ver com religião. Hã? Eu não sei como descrever fé. A fé é acreditar em alguma coisa mesmo que você não a tenha visto. Algo que te ajuda a seguir em frente.
A jornada de cada um na fé é diferente. Algumas pessoas sabem a hora e o local exatos em que se tornaram cristãs. Outras pessoas dizem, sabe, eu nem me lembro de não ser cristã. Outros dizem, bom, houve um tempo em que eu não era cristão e eu sei que agora eu sou cristão, mas eu não sei dizer exatamente quando aconteceu. Foi todo um processo. O que importa é saber que você chegou, que agora você é cristão e que se dá conta disso. O que significa ter fé, ser cristão? No Evangelho de João é explicado assim: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João está dizendo que esta é a relação de amor mais íntima possível. É como um pai com seu filho. Em outras passagens, ele compara com o amor de um amante ou de um amigo. No Novo Testamento há também a analogia do esposo e sua esposa. É um relacionamento próximo e íntimo. E se você é casado, você sabe que é casado. E se você é cristão, você pode saber que é um cristão. Deus quer que você tenha certeza disso. João diz, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você consegue saber que é cristão, consegue saber que está na relação e consegue saber que você tem a vida eterna. Então, no que esta fé, esta confiança está baseada? É um passo de fé baseado em evidências, é baseado em fatos, não sentimentos. Se você me pedir evidências de que sou casado com a Pipa, eu poderia mostrar a minha certidão de casamento. Além do meu amor evidente por ela, isso prova que a Pipa e eu estamos casados. Se você me perguntar como sei que sou cristão, eu apontaria um documento. A Bíblia, a Palavra de Deus. Nosso conhecimento sobre Deus é baseado nas promessas de Deus. Em Romanos 10, 17, Paulo diz, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você já deve ter experimentado isso gradualmente no Alfa enquanto ouvia as palestras e discutia em seus grupos. Mas a minha experiência foi, quando li a Bíblia, eu me convenci de que era verdade. A fé, para mim, veio por ouvir, e pude ouvir ao ler a Bíblia. A Bíblia é a maneira de relacionar-se com Deus. Falaremos disso em mais detalhes depois. Mas você pode ler a palavra de Deus e começar a colocá-la em prática. Por exemplo, uma promessa que Jesus nos dá está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Roman Hunt, o artista pré-rafaelita, ilustrou este verso com uma pintura, chama-se A Luz do Mundo. E está exposta aqui na Catedral de São Paulo. Jesus, a luz do mundo, está em frente a uma porta, coberta de era e ervas daninhas. A porta representa a porta da vida de alguém. Esta pessoa nunca convidou Jesus para entrar em sua vida. Jesus está em pé em frente à porta e bate. Ele está aguardando uma resposta. Ele quer entrar e fazer parte da vida dessa pessoa e cear com ela. Cear junto é um sinal de amizade. E Jesus oferece essa amizade a todos que abrem a porta de suas vidas a Ele. Alguém disse para Roman Hunt que ele tinha cometido um erro. Disse-lhe, você esqueceu de pintar uma maçaneta na porta. Não, ele respondeu. Eu que decidi. Há uma maçaneta, mas está por dentro. Em outras palavras, temos que abrir a porta para deixar Jesus entrar. Jesus não vai forçar para entrar em sua vida. Ele te dá liberdade para escolher se quer convidá-lo para a sua vida. Mas a promessa é esta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Não é eu poderei entrar ou irei pensar em entrar. Você pode ter certeza de que se convidá-lo, ele vai entrar. E ele sempre estará com você, agora e na eternidade. É a promessa dele, é a palavra dele. Como eu sei que sou casado? Claro, eu tenho minha certidão de casamento. Mas também posso apontar para um evento que aconteceu no dia 7 de janeiro de 1978, o dia do casamento. Se você me perguntar como sei que sou cristão, também posso apontar para um evento na história
a morte e ressurreição de Jesus. Eu realmente me esforcei para entender como a morte de Jesus poderia fazer diferença na minha vida. Alguém me explicou usando um versículo do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 58, verso 6, que diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E a pessoa que explicava isso disse: vamos imaginar que esta mão representa você e eu, e que este livro representa todas as coisas que fazemos de errado. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho. As coisas que fazemos de errado nos separam de Deus. Dá para ver que causa uma divisória entre nós e Deus. Jesus Cristo, por outro lado, nunca fez nada de errado. Ele viveu uma vida pura. Sempre houve um relacionamento perfeito entre ele e seu Pai. Ele foi uma pessoa que viveu uma vida 100% pura. O que o versículo diz é: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. E continua dizendo isso. Mas o Senhor, que é Deus, fazia recair sobre ele, que é Jesus Cristo, na cruz, a iniquidade de todos nós. O que Jesus fez na cruz foi carregar o meu pecado e o seu pecado no meu lugar e no seu lugar. Você consegue ver como isso nos deixa, você e eu? Nos deixa livres para ter um relacionamento com Deus. Algumas pessoas dizem: acho que eu não poderia me tornar cristão porque não sou bom o suficiente. Há muitas coisas que eu preciso mudar primeiro. Mas não é assim que funciona. Você vem exatamente como você está. Não importa o que você faz ou o que alcança. Só importa o que foi feito por você, por Jesus, na cruz. Você pode receber o perdão total e recebê-lo como um presente. Paulo escreve o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes sou um pouco desconfiado quando ouço falar em coisas grátis. Eu sempre acho que vai ser uma brincadeira. Mas a vida eterna é um dom gratuito diferente de qualquer outro. É totalmente gratuito para nós e não há brincadeira. Mas existe um custo. Custou a vida de Jesus. E recebemos este presente através do arrependimento e da fé. Arrependimento é mudar nossas mentes e nos afastar das coisas ruins das nossas vidas. E fé é colocar nossa confiança em Jesus. Eu me lembro de crescer numa casa onde eu pulava na mesa da cozinha e via um pau branco. E eu não entendia o que era. Eu me lembro de ouvir tiros e de crescer num ambiente que se tornou normal para mim. Eu fui criado em meio a um cartel de drogas e tive uma família ligada à máfia. Eu via drogas em todos os lugares à minha volta. Depois eu perdi a minha noiva e acabei indo parar na prisão. E esse, para mim, foi o fundo do poço. Foi o fim do caminho. Eu não sabia como sair daquilo, eu só podia me voltar para Jesus. Eu estava naquela situação, mas eu sabia que Deus poderia me redimir. Aí eu comecei a mudar dentro da prisão. No momento em que aceitei Jesus, eu não mudei quem eu era. Eu aceitei quem eu era e me tornei quem Jesus queria que eu fosse. E eu achei um propósito, um significado, esperança. Deus pegou algo quebrado e fez uma bela obra de arte. E agora eu estou vendo a minha vida ser resgatada. A história da redenção. Agora eu tenho uma linda esposa, um filho. Agora eu faço parte de uma comunidade de fé, esperança e amor. Em certo sentido, todos nós exercemos nossa fé todos os dias. Se você está sentado em uma cadeira, então você está exercitando sua fé agora. Você não sabe como essa cadeira foi feita, nem quem fez, mas confia que ela não vai quebrar fazendo você cair. Fé é confiança. E você não pode provar conclusivamente que Deus existe ou não existe. Crer tanto na existência e na não existência de Deus exige fé. Ser cristão é ter fé em Jesus, é confiar em uma pessoa. Tem um documento. Minha certidão de casamento, um evento na história, dia do meu casamento, mas também posso apontar uma outra evidência de que sou casado, a experiência
de ser casado com Pippa nas últimas 4 décadas. E se você me perguntar como sei que sou cristão hoje, posso apontar para as décadas de experiência. E isso vem do Espírito Santo. O Espírito é o Espírito de Jesus que vem viver dentro de você. Jesus disse que o Espírito Santo é como o vento. Você não pode ver o vento, mas você pode saber que ele existe, porque você vê seu impacto e seu poder. A maioria de nós naturalmente teme a mudança. Você pode estar pensando, se eu me tornar cristão, o que isso significa para minha vida? Mas a mudança de que estamos falando é boa. Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ser cristão não significa que você é melhor do que os outros, mas pode significar que você é melhor do que era. Eu descobri que, quando o Espírito de Deus veio morar na minha vida, ele começou a me mudar. Ele começou a mudar a maneira como eu me relacionava com Deus, com Jesus. Eu faço parte de um clube onde normalmente jogo squash, mas tem academia também. E ao longo dos anos eu tenho conhecido alguns caras de lá. Eles são motoristas de táxi, montadores de andames, construtores. Há um stripper que se tornou um ótimo amigo. E todos nós nos chamamos por apelidos. Eles me chamam de Nick e o Vic. E há pouco tempo eu estava conversando com um dos caras. Ele me disse, quantas pessoas vão à sua igreja no domingo? Então eu disse, umas 5.000 pessoas. E ele disse, Jesus! E eu disse, é por isso que elas vão, é por causa dele. Antes de ser cristão, como ele, a palavra Jesus era só uma expressão. Mas no momento em que me tornei cristão, a palavra Jesus se refere ao meu amigo. Também mudou a maneira como me relaciono com cristãos. Antes de ser cristãos, eu achava os cristãos tão estranhos. Lembro que na universidade alguns cristãos costumavam fazer festas do mingau. Quer dizer, quem é que vai a festas para comer mingau? Mas então me tornei cristão e fui a uma festa do mingau também. E os convidados se tornaram meus amigos, e depois de décadas, alguns se tornaram ótimos amigos. E mudaram meu modo de relacionar-se com todos. Senti um novo amor pelas pessoas, pessoas que eu não conhecia. Pelos pobres, pelos prisioneiros, comecei a sentir amor por outras pessoas. Então aconteceram mudanças objetivas na minha vida. Mas também houve uma experiência subjetiva do Espírito Santo. Paulo diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Há quanto tempo estamos casados agora? 30... Se esforce, Pippa. Veja se lembra. É um O teste. Henry tem 35, tem o quê? Uns 37? Não é isso? 37 anos. Quando nosso primeiro filho nasceu, estávamos mal preparados para a chegada do nosso mais velho, Henry. Quando ele nasceu. Fui surpreendida no momento em que ele nasceu por um amor inexplicável. Eu pensava, quanto eu amo, quanto eu amo. Dessa mesma maneira, quando eles gritam à noite e você está exausta, ainda assim você sai da cama, você vai até eles, você pega eles, cuida deles, os alimenta, os ama. Quero dizer que se Deus nos ama mais do que isso, então é uma quantidade enorme de amor. Nosso amor sabe, egoísta e falho de muitas maneiras, mas mesmo assim, o instinto de amar é muito profundo e muito intenso. É incrível porque a Bíblia usa a analogia de um pai e um filho. Deus diz que nos ama mais do que qualquer pai ama seu filho. Eu acho que isso é muito poderoso, Deus nos amar mais do que isso. E podemos considerar a amizade também, sabe? As amizades, o amor que você tem para com seus amigos. Porque essa é uma outra analogia usada no Novo Testamento. Jesus disse, eu os tenho chamado amigos. E Deus ama você. Jesus quer ser seu amigo mais próximo, mais do que qualquer amigo que você tem. Isso é apenas uma amostra do quanto Deus ama você. E na amizade com Deus, se você tem um bom modelo de casamento, isso lhe dá uma visão sobre o amor de Deus para você. Se tem um bom modelo de pai e filho, seja
a partir dos seus pais ou a partir do seu amor para os seus filhos, ou então pode ser vendo outra pessoa, não tem necessariamente que experimentar por si mesmo, mas você pode ver em algum casamento próximo, você pode pensar, uau, eles realmente se amam e Deus me ama ainda mais do que eles se amam. Paulo diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que você é amado mais do que qualquer pai ama seus filhos. Deus ama você tanto assim. E Ele quer que você saiba, no fundo do seu coração, Ele quer testemunhar com seu espírito que você é um filho de Deus, amado por Ele. É uma pessoal convicção profunda e interior vinda do Espírito Santo. Nós temos agora 4 netos e, por favor, me perdoem por contar uma história sobre meu neto. Alguém disse uma vez para Winston Churchill, já falei sobre meus netos? Winston Churchill disse, não, ainda não, eu sou grato por isso. Mas se me desculparem, vou contar uma história sobre nosso neto mais velho, Albie. Eu me lembro de quando ele tinha 2 anos. Claro, o Johnny e a Tara amam os seus filhos, eles amam o Albie e o Albie ama os pais. Mas, às vezes, ele quer realmente senti-los por perto. E, às vezes, ele coloca as mãos para cima assim e diz, abraço, papai, abraço. E o Johnny o pega e o abraça. E há um sentimento de proximidade, intimidade. A experiência de ser amado, de ser abraçado. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Às vezes, nós experimentamos, ele testifica com o nosso espírito. Nos sentimos abraçados por Deus, amados por Deus, envolvidos por Deus. Essa é a experiência subjetiva do amor de Deus. Deus quer que você saiba que você é filho dele, que você é amado, que você está em um relacionamento com ele. E se você não tiver certeza de que está nessa relação, eu quero fazer uma oração muito simples que pode ecoar em seu coração. Algumas pessoas podem dizer, não estou pronto para isso, há muitas semanas neste curso. Mas se você quiser, aqui está uma oração muito simples que pode ecoar em seu coração. É uma oração pedindo para se afastar das coisas ruins na nossa vida, agradecendo a Jesus por ele ter morrido por nós na cruz e convidando-a, abrindo a porta do nosso coração e dizendo, pode entrar. Então, se você quiser, vamos tirar um momento e vamos fazer esta oração que você pode ecoar em seu coração. Vamos orar. Esta é a oração. Imagine Jesus como ele é. Ele está aqui agora. Ele está em frente, a porta do seu coração está batendo. E se você quer convidá-lo, aqui está uma oração que pode fazer. Basta dizer, Senhor Jesus, obrigado, porque sei que me amas tanto. Eu me afasto agora de todas as coisas ruins na minha vida. E se alguma coisa vier à sua mente e você precisar pedir perdão, peça agora. E depois diga, obrigado, Jesus, por ter morrido por mim para que eu pudesse ser perdoado e liberto. Eu agora recebo o seu perdão. Eu coloco minha confiança em ti e te peço que entres no meu coração pelo seu Espírito Santo e que para sempre fiques comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.